Então vamos lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a tua infinita misericórdia, o teu infinito amor estejam aqui conosco neste momento. Senhor, neste momento da pandemia, o que está acontecendo é um desânimo das pessoas. Elas já estão cansadas de ficar em casa, de ficar sem resposta, né? Num cenário mundial onde que não há uma só fala, uma só orientação. E o Senhor sabe que nós precisamos ter forças para passar por este momento. É por isto, Senhor, que nós te pedimos, permita que os nossos anjos da guarda, estes que passam grande parte do tempo conosco, que eles nos ajudem, nos orientem, nos acalmem. Porque nós sabemos que o Senhor está fazendo grande trabalho para nós, que é melhorar a nossa vida de encarnado e de desencarnado. Nesta grande obra, nós precisamos auxiliá-lo neste processo. Mas o Senhor sabe da nossa condição de miséria, da nossa condição de pequenez moral, espiritual, intelectual. O Senhor sabe da nossa condição, Senhor. É por isso que nós ainda pedimos, permita que os nossos irmãos que já permanecem conosco diariamente possam nos auxiliar neste momento e que de nós possamos dar-te, Senhor, toda a nossa fé e a nossa confiança nas suas obras, porque o Senhor até este momento não fez absolutamente nada que não fosse para o nosso progresso e o nosso conforto. Muito obrigada. Nós vamos iniciar esse estudo, Senhor, na maior certeza e na maior das confianças de que tudo está bem, que tudo ficará ainda melhor. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Então vamos lá, né, queridos? Nós paramos na... deixa eu ver quem chegou aqui. Prece, tá pedindo prece. Heloísa, o nome do Armando tá aqui no meu caderno também, tá? Então, Maria Helena, seus nomes estão todos aqui no meu caderno também. Viu? Tia Geralda, ei, boa noite. Fábio, beleza? A Mércia, beleza? Já tá todo aqui também. A Beth colocou os nomes. Bernadette e o Bruno também já tá aqui no caderno, tá bom? Então, vamos lá. Nós, então, estávamos falando, gente, da mulher, né, da hemorrágica, e eu falei todo o porquê que ela foi atrás de Jesus, porquê que ela correu, porquê que ela precisou da cura. E hoje nós vamos falar de... Que é isso? Ah, que susto! Tô aqui do lado do negócio. Tá, então só deu um pico. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, já voltou, não já, gente? Voltou, não voltou? Porque para mim é que voltou. Grazi, me dá um ok aí. Grazi, me dá um ok aí, alguém me dá um ok. A Vivian, beleza, obrigada, gente, beleza. Então, vamos lá. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Então, olha só, gente.
Jairo, ele era um dos chefes do Sinédrio, também lá dos judeus. E a filha dele estava doente, e ele recebeu, ele é de outra cidade, e ele recebeu, tá? E ele recebeu a notícia de que a filha dele estava morta. E nisso ele procura Jesus, né? Ele então procura Jesus para saber da filha dele, porque ele estava na cidade em que Jesus estava, e eles teriam que ir para outra cidade onde a filha dele estava. E aí ele então encontra Jesus e Jesus diz que iria com ele para ver a filha dele. Porém, no meio do caminho que ele estava indo para ver a filha do Jairo, apareceu a mulher que sangra. Então, olha só, quando você é um pai desesperado e você recebeu notícia de que seu filho morreu, você vai procurar, né, aquele que estão dizendo que salva. Ele diz que vai com você, mas no meio do caminho ele é parado. E ele para ver o que aconteceu. Como é que fica, gente, esse pai? Qual foi a angústia da espera de Jairo? E a confiança de que Jesus verdadeiramente iria continuar seguindo ele. Então vamos prestar atenção. Esse pai, o Jairo, ele naquele momento começou a pensar que não, que Jesus estava fazendo aquilo porque era para consolar ele, para chegar lá, dar uma força para ele, para dizer para ele, não, Jairo, é isso mesmo, morreu, fica bem, né? Ela vai ficar bem, eu tô aqui para te consolar. Jairo já estava pensando o quê? Que Jesus estava, então, cuidando da mulher que sangra, para dizer para ele que depois ele iria dizer, então, que você vem só para poder me acalmar. E isso tem outros evangelistas aqui na frente, onde vai dizer que o tempo todo as pessoas diziam para Jairo que era para ele esquecer que a menina dele já tinha morrido. E Jesus falava com ele, não, você só vai ouvir a minha palavra. Você não vai ouvir o que os outros estão dizendo. Você só vai ouvir o que eu estou dizendo. Jairo, sua filha está viva. Mas, indo pelo caminho, aparecia um monte de gente que falava, ah, não, ela já morreu. E aqui está dizendo, e riram-se dele. Riram de Jesus quando Jesus falou, ela não está morta, ela está dormindo. E aí começaram a rir dele. Quando eles chegaram na casa de Jairo, os médicos, né, os instrumentistas e o povo em alvoroço falaram, ah, gente, já acabou, não tem o que fazer aqui mais. O que vocês estão fazendo aqui? E Jesus novamente diz para Jairo, não ouça, não ouça. Ah, nos outros evangelhos nós vamos ver isto, não ouça. E aí, Jairo, então, se entrega para o que Jesus estava dizendo para ele, porque ele havia falado várias vezes, todas as vezes que alguém falava que a filha tinha morrido, Jesus falava, me ouça, tenha fé, tenha bom ânimo, eu estou com você. E aí, então, Jesus pediu para que todo mundo saísse, vai embora, né? Vai embora o quê, gente? O que ele pediu para ir embora? Aquelas pessoas ou aquele tipo de pessoa que adora notícia ruim. Os urubu, os carniceiros, que adora rir da desgraça alheia. Então ele diz, saia daqui, porque aqui agora é sério.
Não tem lugar para essas pessoas que querem trazer a notícia amarga e para poder ficar falando dessa notícia, né? Igual eu já falei lá na fraternidade que o super serve para poder fazer o xixi, o cachorro fazer xixi. Porque se você apertar ele sai sangue. Então, para que você vai ficar assistindo isso? Você vai poder ajudar alguém? Né? Alguém ali, você vai poder ir lá fazer um auxílio, acalmar a viúva, acalmar o pai, acalmar a mãe, né? Acalmar a criança. Você vai poder fazer alguma coisa? Então, para que a gente quer ouvir essas notícias? Porque tem pessoas que têm prazer em ouvir notícia ruim. Então, eles estavam doidos para ouvir dizer Jesus falar assim, eles têm razão, morreu. Aí eles iam falar, falei? Não falei? Eu não falei que tinha morrido? Então, olha só. Então, gente, Jesus pede para sair porque essas pessoas, elas têm uma energia perniciosa que ela não permite que o limpo se aproxime. Entendeu? Então, quando nós estivermos perto de alguém que está doente ou que a gente sabe que está próximo da morte, e aí você fica assim com a família, fica tranquilo, vai morrer mesmo, né? E aí pode ser que numa reviravolta essa pessoa sobreviva. E aí, com que cara que você vai ficar? Né? Então, na maioria das vezes, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, a gente deve principalmente acalmar e trazer esperança. Se não for possível trazer a esperança, porque você sabe que aquele caso é grave, então acalma. Só acalmar, né? Então nós temos que entender que o povo que gosta da notícia ruim, esse tipo de pessoa, ela traz consigo uma energia muito grosseira, muito suja, de quem não está acostumado a ver as coisas boas acontecerem, só coisas maléficas. Então foi isso que Jesus fez: retirai-vos, que a menina não está morta, mas ela dorme. E aí riram dele. Ó, você vê que riram dele. Por que riram dele? Porque, nós estamos falando, você não está querendo escutar, você está achando que eu sei quem, né? E aí, depois, e logo que o povo foi posto fora, e logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou na mão da menina e falou, né? Talita, e fala uma outra palavra em aramaico, que eu não sei qual é a palavra, mas tem aqui na frente. E aí pede para ela levantar. E diz a mãe dela, a alimente, ela está com fome. E aí Talita levanta, senta, come, e aí espalhou-se a notícia por todo aquele país. Vamos entender isso cientificamente. Bom, aqui, pelo que nós estamos vendo, que Jesus diz que ela está dormindo, e em outros casos, né, ele fala que Lázaro está amarrado, né, ele fala que desata o Lázaro e venha, largue-o e venha. E para Talita ele fala, ela dorme. Então nós podemos entender que a Talita, ela podia ter a doença, né, da morte, que não é a morte, né? Que tem uma doença na psiquiatria que chama catatonia, onde a pessoa fica paralisada. Mas tem uma enfermidade, uma patologia na medicina, que é essa em que a pessoa tem uma falsa morte, continua tendo os batimentos mínimos, né? Um metabolismo mínimo, mas ela não está morta realmente. É preciso alguns dias para essa pessoa retornar. Como ela tem a aparência de morte, então muitas pessoas já foram enterradas vivas,
né? A gente sabe disso. Então, neste caso, muito provavelmente, esta criança tinha essa doença, porque ele diz que ela dorme. E essa doença é justamente isso, dorme mesmo, mas no metabolismo muito baixo que aparenta morte. Então, Jesus, sabendo disso, de que ela só estava nesse processo letárgico, então ele dá certeza para Jairo, tudo está bem. Mas pensa bem, gente, 2020 anos atrás, ninguém sabia dessa doença, não? Né? Então, para todo mundo estava o quê? Morta. Graziele, não é uma experiência quase morte. Uma experiência, é uma catalepsia, é isso mesmo, Heloísa. A experiência quase morte, gente, é quando a pessoa ela tem uma fragilidade nos, nos, nos chakras, né, que são as ligações do corpo físico com o perispírito, tem uma fragilidade, então ele quase se afasta, o espírito se liberta e aí ele pode ver onde ele puder ir. Só que como não rompeu, ele volta. E no que ele volta, ele traz as memórias. Porque ele estava muito frouxo. A enfermidade faz afrouxar esses laços, né? Eu já contei a minha experiência da cirurgia que eu tive no pós-operatório, que eu via espíritos o tempo todo. Eu via gente me visitando, teve um que sentou do meu lado e conversou comigo a noite inteira. Eu vi o caboclo do seu sete de um lado fazendo o tratamento comigo energético. Então é porque a gente fica muito solto, tá muito solto o laço que prende o corpo ao espírito. Então fica mais liberto e com isso a gente tem mais experiências espirituais do que físicas. Entendeu? Essa que é a experiência quase morte. A doença é a catalepsia, onde a pessoa dorme, mas ela não está morta, ela está com o metabolismo muito baixo. Então o coração bate pouco, os órgãos trabalham devagar, mas ela está viva, não houve nenhum desligamento de nenhum laço. Tá bom? Entendeu, Graziele? Então é isso. Então, no caso da filha de Jairo, ela estava com essa doença porque Jesus disse que ela dorme. E eu falei também do povo que foi posto fora, inclusive os instrumentistas, né, que eram os médicos, que também queriam que Jesus falasse que estava errado, que eles estavam certos, né? E a angústia desse pai. Ei, Cristina! Elias, um beijo para você. Ele chama Sérgio Cardoso. Eu me lembro dele, que o médico estava viajando e quando o médico voltou, né, da viagem ao exterior, ele pediu para abrir o caixão e ele estava revirado no caixão. Porque ele tinha catalepsia e eles enterraram ele assim mesmo. Naquele tempo não existia Zap, né, gente? Muito menos internet, muito menos celular. Então era incomunicável. Ele viajou, no que ele voltou, o paciente dele estava morto. Hoje a gente sabe que ainda existem casos de catalepsia, mas a família é acionada, todo mundo já sabe, e aí todo mundo espera, tá? Hoje é uma doença conhecida. Bom, a angústia do pai, eu já falei, né, gente? Como que deve ser ele ter falado com ele? Eles estavam indo a caminho, parou para curar outro, né? E parou para curar outro e ele esperando Jesus resolver a cura da mulher hemorrágica. E ele te escutando dos amigos, né? Então, para mim, né, eu acredito que para nós, Jairo é o exemplo da fé inabalável. Porque todo o mundo foi falando com ele. Mas uma pessoa dizia que não. E ele escutou essa uma pessoa.
Por quê? Porque ele elegeu essa pessoa como sendo um instrumento confiável dele. Então, nós também podemos eleger alguém que seja confiável para nós. Né? Lógico que o ser mais confiável que nós temos é Jesus. Né? Mas, às vezes, em torno de nós, né, enquanto nós estamos aqui no mundo, existem pessoas que também são confiáveis. E a gente pode eleger uma pessoa. É lógico, gente, que essa pessoa pode vir a nos machucar. Pode, mas não é por isso que a gente não pode eleger essa pessoa como sendo uma pessoa confiável. Porque todos nós somos sujeitos à falha. Se eu eleger uma pessoa como de minha confiança e essa pessoa não cobrir, né, ou não fizer, ou me machucar, ou me trair, ou me confundir, ou seja lá o que for, tá bom, não tem problema. Eu elejo outra. Por quê? Porque eu não sei se eu nesse lugar eu também não faria a mesma coisa. Entendeu? Então, nós não podemos viver sem uma pessoa que nos dê uma resposta. Por exemplo, coisas que eu vou dizer aqui, mas que eu quero que vocês entendam como sendo é mesmo essa questão da ignorância do homem. Eu estou com pressão alta. Eu não tenho pressão alta, tá, gente? Tô dando um exemplo. Eu estou com pressão alta. Um médico me comunica, um cardiologista me avalia, um angiologista me olha para me avaliar como eu estou. E aí ele me diz: a sua situação está essa e essa, e você deve fazer isso, isso e isso. Está muito bem? Tá ótimo. Quando é com a saúde fica tudo mais fácil, né? Porque a gente logo dá o exemplo do médico, fica bom. Agora, os conselhos do dia a dia a gente já tem mais dificuldade. Porém, um belo dia, alguém fala com essa pessoa: bobagem, larga isso tudo e toma folha de chuchu. Porque folha de chuchu substitui esse tanto de remédio que você está tomando. Então, para de tomar o remédio. Os médicos não sabem de nada. Para. Passa 2 semanas, no máximo 3 semanas, a pessoa entra em crise hipertensiva ou um AVC. E aí? Quem que você vai eleger para ser a pessoa de confiança sua? Eu já dei vários exemplos desse aqui, né? De que a pessoa simplesmente para e vai fazer o que o outro falou. Ou vou dar um outro exemplo. Você está convicta de que você pode comprar a casa que você está querendo. Estou dando um outro exemplo. Você está convicta. Por quê? Porque você já fez o seu planejamento, você já fez tudo e aí você já está pronto para fazer o seu negócio de comprar a sua casa. Quando você está quase fazendo isso, chega uma pessoa e fala assim: bobagem? Para que você vai gastar dinheiro comprando casa? Pega esse dinheiro, coloca lá no banco e vive de juros. Tá entendendo, gente? Então você fala assim: eu preciso de ter uma pessoa que me dê a minha direção. Porque senão eu vou ficar à deriva. Entendeu? Porque eu escuto várias coisas, várias pessoas falam comigo: vai dar errado, isso que você está tentando não está certo, isso que você vai fazer é errado. Ah, não, eu acho que você não devia fazer isso, não. Eu acho que você devia fazer isso e aquilo. Eu acho que você está muito. Não, você está muito boba, está muito burra, está muito isso, está muito aquilo. E no final das contas, a gente acaba ouvindo e quem estava certo no final era você e mais uma pessoa, o resto estava tudo errado. Então, vamos primeiro entender da seguinte forma, como diz o nosso caboclo Tupinambás, e todos os espíritos superiores. Toda obra a gente chama a presença divina, em toda obra que eu for fazer. Agradeço
e chamo a presença divina no início e no final da minha obra. Então, vamos dizer que a nossa obra maior é do dia. Então, no início do dia e no final do dia, eu vou dizer no início do dia, vamos comigo durante o dia todo, ao final do dia, muito obrigada. Ao início de uma obra, ao final de uma obra. Estou indo para um trabalho novo, estou saindo de um trabalho novo. E assim, então, esse daí eu já tenho que contar que é ele, é com quem eu conto primeiro. E depois, quem é o próximo? Nunca esquecendo que seu anjo da guarda está te dando orientação também, como eu fiz o pedido na prece. Então, eleja quem é a pessoa que pode ser um orientador caso você precise. Está bem? E siga aquele orientador, porque vai ter mais 1000 pessoas para dizer que você não devia fazer. Tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos passar para a cura de 2 cegos e um mudo. A Mariângela está dizendo: eu confio em você, não em mim, não, Mariângela, por favor. E meu anjo da guarda, conto com você sempre. Bom, você pode contar comigo, mas eu também estou estudando, tá? Oi, Pretinha! Beijo para você, minha irmã linda. Então, gente, viu, Mariângela? Eu também estou estudando, tá? Eu também estou na busca, tá bom? Mas espiritualmente eu me sinto é, me preparando para falar alguma coisa. Pessoalmente, eu ainda tenho muitas obras a serem feitas, né? E tô aí tentando melhorar, né, a minha condição moral, né? Porque é isso que nós precisamos agora. Melhorar a condição moral. Vamos lá. A cura de 2 cegos e um mudo. Eu vou deixar aqui bem claro para vocês, gente, que essa cura de 2 cegos e um mudo só tem no Evangelho de Mateus. Tá bom? Os outros evangelistas não escreveram. Talvez porque Mateus tenha se lembrado mais disso, fixou alguma coisa na ideia dele. Então, por isso ele pode ter gravado. Os outros não gravaram. Todos escreveram da mulher hemorrágica, mas dessa cura não. Aconteceu tudo ao mesmo tempo, tá, gente? Ele estava indo para a casa de Jairo, encontrou a mulher hemorrágica, foi para a casa de Jairo, na volta da casa de Jairo ele encontrou com esses cegos e com o mudo, tá bom? Então foi tudo um atrás do outro. Por isso que talvez os outros não tenham se lembrado. E partindo Jesus dali, seguiram-o 2 cegos, chamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isto? Disseram eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Então vamos lá. Jesus saiu da casa de Jairo e estava indo para a casa. Que casa que era essa? A gente sabe que Jesus ficava muito na casa de Pedro. Então, provavelmente, ele estava indo para a casa de Pedro. E dizem que esses cegos seguiram Jesus até a casa de Jairo e na volta da casa de Jairo. Então, eles ficaram falando: Jesus, filho de tu rei Davi, venha, me cura. Jesus, filho de Davi, venha, me cura. E eles foram falando. E Jesus foi deixando eles para lá. E eles foram e voltaram, gritando: Jesus, filho de Davi, me cura. Aí a gente vai entender o que aconteceu, por que Jesus parou. Óbvio, o amor dele era infinito, mas por que ele parou para prestar atenção a esses 2 cegos que clamavam muito para que ele os curasse? Quando, naquele tempo, quase ninguém sabia
Ei, Laura, querida. Laurinha, seu nome tá aqui, viu, meu bem? É a menina de 8 anos, viu, gente? É a Laura Helena Diniz Ferreira. Laura, seu nome tá aqui, eu tô fazendo oração pra você, viu, meu amor? Pro Vitor, pro Rafael também, tá? Pro Benício, pra Lara, pra Alicia, pro Pedro, pra Vitória, né? E pra qual criança mais que vocês mandarem, nós estamos aí orando pras crianças, tá bom? Então vamos lá. Quando naquele tempo se falava filho de Davi, era dando a Jesus o título de Messias. Então era entendendo que Jesus era o Messias prometido, o Salvador esperado. Então, quando os cegos o chamaram de filho de Davi, eles estavam dizendo: você, o Senhor, é o Messias, é o Salvador. Então, eu creio que o Senhor é o Salvador e por isso o Senhor pode nos curar. Mas Jesus ficou quieto. A gente pode pensar por que ele deixou eles implorarem tanto para poder depois ele chegar lá e falar, né? Tá. E aí o que Jesus fala com ele? Vocês creem que eu possa fazer isto? Ué, pois eles tinham acabado de ver Jesus curar a mulher hemorrágica. Tinha acabado de ver ele ressuscitar a filha de Jairo. Por que ele perguntou? Vocês creem que eu possa fazer isto? Então vamos entender. Jesus teve os seus milagres, mas a eles aconteceram da seguinte forma. Alguns já estavam previstos para Jesus curar, enquanto ele estivesse na terra. Então, quando Jesus curava e falava, vá, você está curado. Pronto, acabou. Então, a gente pode pensar, esse era o que veio para ele curar. Outros, ele falava, a tua fé te salvou. Eu quero a cura de todo mundo, mas foi a tua fé que te salvou. E outros, gente, eles apareceram. Então, Jesus falava, olha, o que você quer de mim? O que você quer de mim? Esses são aqueles que não estavam previstos e que Jesus perguntava para eles o que eles queriam dele. O que você quer de mim? Você acha que eu sou capaz de fazer isso? Então, na verdade, ele vai falar aqui, olha, seja-vos feito segundo a vossa fé. Então, o que Jesus fala? Não está sujeito só à minha misericórdia, mas está sujeito à sua fé. E aí, ele fala, tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito conforme a sua fé. Então, neste caso aqui, essa obra que Jesus fez foi de acordo com a fé do outro, não só com a magnitude da sua bondade. Aí eu coloquei aqui o poder da visão, que é o que o caboclo nos alertou na última vez que ele conversou conosco, né? Desse poder da visão. No Evangelho, Jesus cura 6 cegos, são 6 casos de cura de cegueira. Então, esses são 2 que ele curou, né? E cada um ele curou de um jeito, como eu falei. Um foi, vá, você está curado. O outro é, o que queres de mim? O outro é, conforme a sua fé. Então, cada um de acordo com a história de cada um. Não era uma cura de pacotão, não. Então chegou os cegos, tudo, vem cá que eu ponho a mão, acabou. Não era isso. E nunca foi. É a cura de acordo com a história de cada um. Então, para cada cura foi uma forma diferente que Jesus trabalhou a cura. Tá? Então, neste caso foi, você tem certeza que eu posso fazer isso? Então, eles falam sim. Então, ele fala, então cura de acordo com a sua fé.
Então ele vai falar aqui, ó, o poder da fé é na mente e no coração. Então eles tinham um conhecimento intelectual de que Jesus era o Messias e eles sentiam isso no coração, né? É o amor por ele também. Então Jesus tem um amor por nós e nós temos um amor por ele. Quando junta essas duas forças, aí a cura acontece, né? Então é a fé na mente e no coração. Então ele curou, né, sem testemunho da fé também. Olha só, Jesus curou, né, em todos os milagres que ele fez. Ele curou se a pessoa não tinha fé, ele curou pela vontade dele e pela compaixão. Só de ver a pessoa sofrendo, ele curava pela própria compaixão dele. Ele curou pela ignorância também. Ele curou pelo atraso intelectual. Ele curou todos os que ele queria e aqueles que o pediram. Então, todos que se aproximaram de Jesus e ele, na compaixão dele, achava que ele devia curar, ele curava, e principalmente aqueles que pediam. Então, ele também curava. Agora, para entender aqui, gente, que a cura de Jesus era sempre pela misericórdia dele e pelo amor infinito que ele tem por nós. Tudo bem? O papel dele, né, de Jesus, o poder do Jesus vinha do seu amor e das excelsas condições morais dele, que foi o que eu falei na semana passada. O fluido vital, né, dele, misturado com o do universo, é limpo, extremamente limpo, vai doado para o outro. Quanto mais limpo, mais cura. Então, a grande virtude moral de Jesus. Depois eu vou falar para vocês que eu estou estudando o corpo biológico de Jesus. Eu estou estudando sobre isso e assim que eu tiver uma ideia bem clara, estou fazendo mais pesquisas e aí eu estou estudando então sobre esse corpo biológico dele e aí quando eu tiver um estudo bem bacana sobre isso, eu vou trazer para a gente estudar sobre como o corpo biológico de Jesus era diferente do nosso corpo biológico, apesar dele estar aqui no nosso plano, né? Eu vou trazer esse estudo completo para nós. Estou começando a estudar ele, tá bom? Então, as curas de Jesus também não eram condizentes com as evoluções morais dos enfermos, não. O enfermo podia ser uma pessoa do bem, podia ser uma pessoa do mal, não importava para ele. Ele sentia misericórdia por nós, independente se a gente era pessoas do bem ou não éramos pessoas do bem, né? Para ele não importa, todos nós somos ovelhas ao qual Deus entregou para ele cuidar. Agora vamos ver isso aqui. A última frase que ele fala para esses cegos: olhai que ninguém o saiba. Mas por que Jesus falou para eles para ninguém saber? Pô, ele curou, por que ele não queria que ninguém soubesse? Então, eu vou falar para vocês por que ele falou isso. Porque no tempo de Jesus, os fariseus ficavam como águia, perseguindo ele em todos os seus atos. E conta-se na história que pessoas que Jesus curou foram mortas, para que fossem dito que ele não tinha curado. Então, aqui neste caso, Jesus estava dando a mesma orientação. Não conta, porque vocês podem ser mortos. Porque os fariseus estavam doidinhos para poder pegar alguém para falar aqui, ó, tá vendo? Ele curou, mas essa pessoa que depois foi lá, matou o outro, pegou o outro, fez, aconteceu, não sei o que, tá vendo? O que adiantou ele curar? Entendeu? Porque teve um caso que Jesus curou, isso está na série Maria Madalena, no Netflix, que ele curou
e esse rapaz voltou a roubar. Então eles falavam, tá vendo? Para que você curou ele? Ele voltou a roubar. E o outro, que foi um cego também que ele curou, voltou, ele foi morto também. Então ele falava, não fala, que é para vocês não serem mortos, né? Mas não é para que ninguém saiba, é só para que eles não fossem alvos dos fariseus. Nós temos um tempo, nós vamos falar do mudo agora. Mas tendo ele saído, divulgar a sua fama por toda aquela terra. Então, esses cegos não deram conta. Eles foram, acreditaram, Jesus curou eles pela fé deles e eles estavam exultantes de alegria. Então, eles foram e contaram para todo mundo. Todas as cidades ficaram sabendo. Mas, e havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Então, tudo no mesmo processo, gente. Ó, só aqui já foi 4 milagres. Foi a mulher que sangra, a filha de Jairo, 2 cegos e o mudo. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 milagres em poucos versículos, um atrás do outro. Então, tendo os cegos saídos, ido embora, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. O que é isso? Obsediado, possesso, com presença ostensiva de espíritos inferiores. Hoje nós podemos dizer isso, porque naquele tempo era que tá com demônio. Hoje nós sabemos que o demônio é outra categoria. Aqui são espíritos inferiores, como nós que desencarnamos no mal e mantivemos o nosso caminho no mal. Pessoas como nós mesmos, apenas com essa pequena diferença. Hoje nós estamos tentando ir para o bem, mas nós já fomos muito tempo do mal. Então, espírito inferior em possessão com o encarnado. E expulsou o demônio, falou o mudo. Então, quando ele expulsou o demônio, o mudo falou. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Aqui, Mateus não vai falar nada. Lá na frente, Jesus vai falar da seguinte forma: como pode o demônio destruir a sua própria casa? Porque se o demônio entra em luta com o próprio demônio, então a sua casa está dividida e será derrubada. Então ele diz: como o demônio pode fazer isso? Se o demônio estava no corpo dele e o outro demônio veio e tirou, então quer dizer que o demônio está trabalhando contra o demônio. Então, gente, para vocês verem como que a evolução moral era tão pequena nessa época e a ignorância era tanta que olha o que os doutores da lei, os estudiosos, o que eles falaram? Ele está expulsando o demônio? É porque o demônio está expulsando. Mas como assim? Como é que o demônio vai acabar com a própria casa dele? Então o demônio vai expulsar os outros demônios e vai virar quem? Então ele está dizendo, toda casa que um se vira contra o outro, essa casa está dividida. Essa casa vai cair. Esse ensinamento a gente pode trazer para a nossa vida. Se eu estiver em discussão com alguém da minha própria casa, essa casa vai cair. Não é uma casa que vai cair fisicamente, mas ela cai espiritualmente, porque ela não está construída em cima de uma rocha. Lembra lá atrás? Ela está construída na areia. Quais são os problemas domésticos que nós temos? Os melindres. A pessoa falou, eu fiquei magoada. A pessoa falou, eu fiquei chateada. A pessoa falou,
Só um minutinho, gente. Tô achando que é a máscara que chegou. Só um instante. Oi? É. Aqui, eu tô no meio da live. Você pode esperar um pouquinho? Só um instantinho. Deixa eu terminar aqui primeiro. Já tá quase acabando. Gente, é ela mesma, tá? A máscara que tá chegando. Desculpa aí, falei com vocês que ia chegar, né? Então, Grazi, qual que é meu tempo? Me fala aí, por favor. Quem pode me falar meu tempo? Chegou? Aqui, gente, essa aqui é a Ivaneide. Ela veio trazer as máscaras pra gente. Estão aqui. Ah, eu ganhei uma máscara. 6 minutos, tá ótimo. Agora, presta atenção na máscara que eu ganhei. Vocês não vão ficar com inveja, não, né? A Mulher Maravilha! Ai, Mulher Maravilha! Vai ser até engraçado. Pode deixar aqui, meu bem. Muito obrigada. Não, Jesus te abençoe. Abrir o portão, é só se abrir o portão pelo lado de fora, tá? Obrigada, viu? Vai com Deus. Tchau. Ah, bonito! Esse aí é o Francisco. Gente, desculpa, tá? Ganhei uma máscara, ó, da Mulher Maravilha. Chegou, viu, Adriano? Chegou. Fabiola, amanhã vocês podem pegar aqui comigo, tá? Para vocês entregarem no Nova York e em Santa Luzia, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu tava falando, então, que Jesus expulsou os demônios, assim. Então, toda a casa que está dividida, nela mesma, essa casa está fadada a cair. No cantinho aqui da porta, por fora. Por fora. Isso. A pé, isso, beijo. Então, agora ela foi. Tá aqui, viu, gente? As máscaras chegaram, viu? Graças a Deus. Eu vou usar, viu? Eu sou moleca, eu vou usar. Então, vamos lá. Então, a sua casa não pode estar dividida entre si mesma, porque senão essa casa vai cair, tá? Desse mudo, nós podemos entender da seguinte forma: ele era mudo de nascença ou ele estava mudo por causa da possessão? Nós podemos fazer essa pergunta. Adriano, é para nossa mesa solidária, tá? Então, olha só. Qual é a nossa pergunta que nós podemos fazer? Esse mudo era mudo de nascença ou ele era mudo porque ele estava endemoniado? Então, eu vou responder para vocês. A possessão, ela não pode fazer aquilo que não existe. Está bem? Eles podem piorar o que já tem. Então, vamos dizer que a pessoa já tinha o problema da mudez e eles só pioraram o quadro dele, tornando-o também endemoniado. Então, nós temos que entender o processo obsessivo. Marco Aurélio, Jesus te abençoe. Você vai ajudar muita gente, meu amigo. Muito obrigada. Então, olha só, esse é o nosso doador, viu, gente? Então, o demônio, ou o obsessor, o espírito inferior, aquele que saiu da carne em ódio, em raiva, e seja lá o que for, ele não pode criar em nós uma doença, uma enfermidade, mas ele pode exacerbar o que já existe. Tá? Então, eu tenho uma pressão alta, ele pode aumentar a minha pressão. Eu tenho epilepsia, ele pode piorar a minha epilepsia. Eu tenho depressão, ele pode piorar o quadro depressivo. Então, nós podemos ter certeza, então, que esse paciente era mudo. Esta pessoa era muda de nascença. Então, Jesus curou
fez 2 curas. Ele restaurou a voz e retirou o espírito inferior. Bom, quando a gente vê as curas de Jesus, a gente pensa, nossa, Jesus curou tanta gente, né? Que legal, ele era mesmo o Messias. Não, ele ainda continua curando, tá? Ele cura todos os dias milhares de pessoas no nosso planeta. E como ele é governador de mais 5 planetas, então ele cura também nesses outros 5 planetas. Então nós temos que compreender, amigos, e nunca deixar isso sair do nosso pensamento. Principalmente neste momento em que nós estamos agora nos últimos minutos do plano de expiações e provas, e nós somos autores dessa história. Nós estamos fazendo parte dessa história. Então nós temos que entender da seguinte forma: Jesus está voltando. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Não é voltando no corpo. Não é voltando porque ele nunca foi. Não é isso. Jesus está dizendo para nós, aqui ó, teve esse momento em que eu estive aqui na terra e fiz isso. Agora eu estou em outro momento fazendo isso para vocês. Entendeu? Então ele está aqui agora neste momento fazendo outra obra, que é a elevação do planeta, saindo de uma categoria para outra categoria. Então, nesse processo, ele sabe que pessoas vão morrer, pessoas vão desesperar, pessoas vão ficar tristes, mas ele espera que a gente compreenda isso. Tá? Por quê? Porque ele está fazendo um bem para nós. E ele diz, eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a divisão. O que era a divisão, gente? É antes de mim e depois de mim. Então, quando ele vem trazer essa espada da divisão, ele está dizendo, olha, se você acredita que eu sou filho de Deus e vim trazer para você orientações para se viver melhor na casa do meu pai, ótimo, você vai seguir este lado. Se você não está compreendendo esse processo, não tem importância, eu vou continuar te acompanhando num outro lugar, numa outra condição, mas eu não vou te abandonar. Entendeu, gente? Jesus nunca vai nos abandonar. Nunca. Em situação nenhuma. E não é só porque a gente está aqui hoje, no último minuto da regeneração. Não é desde que nós estamos aqui neste planeta, ele está cuidando da gente. Na nossa última encarnação, ele estava cuidando da gente. Lá nos nossos primeiros dias de encarnação aqui no planeta, ele estava cuidando da gente. Então, ele cuida de nós o tempo todo. Tá? Então, prestem atenção. Comecem a verificar curas e milagres à sua volta. O Marco Aurélio é um desses. Ele acabou de entregar aqui esse tanto de máscara. No início da pandemia, ele não tinha o que comer. Estava cheio de dívidas. Depois o que ele me falou, Lizinha, eu fiz uma oração com tanta fé para nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje eu paguei todas as minhas dívidas e hoje eu dou emprego. Ele está contratando pessoas. Isso é ou não é um milagre, gente? Então, eu estou dizendo para todas as pessoas que estão passando dificuldade, é só por um tempo. Porque daqui a pouquinho, uma nova história está pronta para você. Uma nova história foi escrita para o Marco Aurélio, uma nova história foi escrita para o Adriano, uma nova história foi escrita para mim e uma nova história vai ser escrita para todos nós. E essa história vai ser muito mais bonita. Está bem? Confiem, tenham fé. Como a mulher que sangra, como o Jairo, como os cegos e este mudo que trouxeram para Jesus. Tenham fé. Ele está por nós e ele quer o nosso melhor. Está bem? Então,
que fique para nós este evangelho de Mateus para dizer: tenham fé. E fé é acreditar que tudo está bem, que algo mais está chegando para mim. Francisco, quieto. Que algo mais está chegando para mim, que algo novo está vindo para minha vida. Quando eu fiquei com a lesão na medula, eu estava com 3 filhos pequenos, nenhum de maior. E hoje eu posso dizer que eu sou uma das mulheres mais felizes deste planeta, porque eu tive a oportunidade de conhecer Jesus. Eu tive a oportunidade de conhecer melhor a doutrina espírita. Eu tive a oportunidade de criar meus filhos melhor, acompanhando eles mais de perto. Então, presta atenção como que foi bom para mim ter aposentado por invalidez. Então, gente, quando a gente acha que o Pai ou que nosso Senhor Jesus Cristo permitiu que chegasse até nós algo de ruim, é porque o melhor está chegando. É o melhor que está chegando, tá? Então vamos ficar em paz e nessa noite agradecer ao Senhor e dizer para Ele da seguinte forma: Francisco, fica caladinho. Não é isso que nós vamos dizer para Jesus. O que nós vamos dizer para Ele é: Senhor, eu não posso por mim mesmo aumentar a minha fé, mas o Senhor pode. Então, faça-se em mim conforme a tua vontade, para que eu creia que o que o Senhor quer para mim é o meu melhor. Faça-se em mim a tua vontade, porque assim eu vou crer que o Senhor quer o melhor para mim. Que assim seja. Ele tá vendo, ele vê espírito o dia inteiro. Não é que ele sai latindo por nada aqui. Um beijo para todos, gente. Fiquemos com Jesus e até sexta-feira. Preta, ninguém vai ficar no escuro, ninguém vai sofrer não, viu? Nós estamos na luz de Jesus e a luz dele nunca se apaga. Tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada. Amanhã eu tô entregando as máscaras pro Adriano e pra Fabíola. E depois eu vou te falar onde que a gente vai entregar o restante, tá bom? Marco Aurélio, Jesus te abençoe. Muito obrigada e muito obrigada a todos. Fiquem com Jesus.